O pastor recebeu aqui uma pergunta. Nós recebemos sempre esta pergunta: pastor, por que eu não consigo receber o Espírito Santo? Pastor, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida? Então, muitas pessoas, eles têm dúvidas concernentes a esse assunto, ao Espírito Santo de Deus. Para nós falarmos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, nós precisamos voltar aqui no comecinho da Bíblia, onde tudo começou, o livro do Gênesis. Então, Gênesis, ele diz assim, ó, Gênesis 1:26, quando Deus ele vai criar, fazer o homem, né, que somos nós, ele fala assim, e disse Deus, veja só, façamos, né? E disse Deus, façamos o homem, aqui ó, e disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então, quando a palavra, você sabe que a palavra Deus, ela já está no plural. Então, Deus, ela já está no plural. Existe um Deus apenas, que é o Deus único, vivo, justo, verdadeiro, que é o Deus a qual nós servimos. Então, Deus, ele, quando fala Deus, qualquer obra que o Espírito Santo faça é Deus fazendo. Qualquer obra que o Senhor Jesus faça é Deus fazendo. Qualquer obra que o Senhor Jesus faça é Deus fazendo. Você entendeu? Porque na realidade Deus ele é um título. Você entendeu? Na realidade Deus é um título. Então é um título que o Pai possui, o Filho possui e o Espírito Santo de Deus também possui. Então, por exemplo, quando o Espírito Santo batiza alguém na igreja, a gente fala o quê? Deus batizou. Não é assim que nós falamos? Quando alguém levanta a mão e aceita Jesus, o que nós falamos? Deus está salvando as almas. A pessoa aceitou Jesus como Salvador, nós falamos o quê? Deus está salvando. Olha, Deus salvou uma alma, 2 almas, 3 almas. Não é assim que nós falamos? Então, qualquer obra, você deve saber disso e deve entender isso, que qualquer obra que o Espírito Santo faça, foi Deus que fez, né? Qualquer obra que o Senhor Jesus faça, foi Deus que fez. O Pai foi Deus que fez. Então, Deus, na realidade, é um título que é usado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. São 3 pessoas. 3 pessoas. Não são uma pessoa que se transforma no Pai, que se transforma no Filho, que se transforma no Espírito Santo. Isso não é bíblico, tá? São 3 pessoas distintas, e cada uma com a sua função, e cada uma delas tem a sua função específica na coordenação geral do universo, né? Da galáxia e de tudo que há e de tudo que existe. Quando Deus ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26, ele está dizendo, façamos. Ele não estava sozinho. Significa que tinha mais de uma pessoa ali, por estar no plural, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não tem dupla personalidade. Deus não tem tripla personalidade, não é uma pessoa com dupla personalidade ou tripla personalidade. Você entendeu? Esse ensinamento é totalmente errado. Deus não é uma pessoa. Você já ouviu falar naquela pessoa que ele tem dupla personalidade? Às vezes você encontra ele é uma pessoa, depois ele se transforma em outra pessoa, ele tem dupla personalidade. Ele é uma pessoa só, mas ele tem. Deus não é assim. Deus é 3 pessoas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. A Bíblia diz no Gênesis capítulo de número 1, e o primeiro versículo diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus é o quê? O Espírito de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Então quando Gênesis 1 e versículo de número 2 está falando que o Espírito
Espírito do Senhor ali estava, Gênesis capítulo 1, versículo 26 está dizendo, façamos o homem, significa que na criação do ser humano, o Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo estava presente na criação do homem. O Espírito Santo estava presente na criação do homem. E ao longo do Velho Testamento todinho, você acompanha a manifestação do Espírito Santo apenas sobre 3 classes de pessoas. Se você observar o Velho Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele não vinha assim sobre todo mundo, igual hoje você busca, ele se entrega para ele, tem uma busca do Espírito Santo, uma entrega ao Espírito Santo, e você recebe o Espírito Santo. Não, no Velho Testamento, ele descia, ele vinha apenas sobre 3 classes de pessoas, que primeiro eram os reis, depois sacerdote, depois os profetas, né? Então, rei, sacerdote e profeta, somente essas 3 classes de pessoa no Velho Testamento que eles recebiam o Espírito Santo justamente para administrarem, governarem, rei, sacerdote e profeta. Então, eles recebiam essa capacitação para poder ali guiarem o povo de Israel, o povo de Deus, né? Então, os reis, sacerdotes e profetas. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, se você puder abrir a Bíblia junto com o pastor Rodrigo, estamos falando um pouquinho aqui do Espírito Santo de Deus, né? Por que eu não recebo o Espírito Santo? A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, né? A palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles estavam reunidos, não estava separado, né, gente? Eles não estavam separados, não estavam um aqui, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, não. Eles estavam na mesma casa, reunidos na mesma casa. Então, quando o Espírito Santo veio, a efusão do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eles estavam reunidos na mesma casa, no mesmo lugar, não estava um em cada casa esparramado, igual aí os desengrejados, eles afirmam, eu vou ficar em casa, porque não, é totalmente incorreto isso. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz que eles estavam todos no mesmo lugar, numa só fé, num só amor, num só espírito, numa só comunhão e numa só determinação, buscando, inclusive até Maria, a mãe de Jesus, estava aqui. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. Então, Atos dos Apóstolos é a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, capacitou essas pessoas para que estas pessoas falassem línguas estrangeiras. Você entendeu? Isso é um dom do Espírito, um dom dos vários dons do Espírito Santo. O versículo de número 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então veio sobre eles o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes ordenava que eles assim o falassem. E a Bíblia diz assim, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito. Eles falaram até a língua egípcia, tá vendo? Coisa linda, né? Líbia, de Cirene, romanos, olha aqui, ó, falaram até a língua romana. Falaram língua romana também naquele dia, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, falaram em árabe também naquele dia, Atos dos Apóstolos, eles falaram em árabe também. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, tá vendo? Né? E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros, o que quer dizer isto? E outros, olha só, versículo 13, zombando diziam, estão
cheios de vinho mosto, né? Cheio de bebida alcoólica. Então, o Espírito Santo, ele encheu essas pessoas, e essas pessoas foram capacitadas a falar em outras línguas idiomáticas, ou seja, eles falaram em outras línguas terrenas, mas também existem as línguas que somente Deus entende, que não são línguas humanas. Aqui, línguas humanas aqui, línguas terrestres aqui, por exemplo, japonês, polonês, essas línguas aqui. É uma língua que somente Deus, ele entende. Mas isso é para outro ensinamento. O ensinamento aqui é porque eu não consigo receber o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. Até o próprio Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus. Veja só, Lucas capítulo de número 3 e versículo de número 21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então, até o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus. Tem uma palavra, eu separei aqui para vocês verem, Hebreus 3 e 7, que diz assim, ó, Hebreus 3 e 7 diz assim a palavra de Deus, veja só. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, quando você... por que você não recebe o Espírito Santo? Porque você endurece o seu coração. A Bíblia está dizendo. Porque você endurece o seu coração. Para receber o Espírito Santo, você tem que estar com o seu coração aberto para receber o Espírito Santo de Deus. Você tem que querer, desejar, almejar o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? O Espírito Santo do Senhor. Você tem que querer, desejar e almejar o Espírito Santo de Deus. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe uma capacitação sobre-humana para poder lidar com tudo que acontece aqui na vida. Por que muitas pessoas não conseguem passar por provas, lutas e dificuldades? Porque elas ainda não estão cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se... não tivesse manifestado de uma forma grandiosa ainda na vida dessa pessoa. Por isso ela é fraquinha, ela não consegue permanecer. Ela precisa receber profundamente, ser cheio do Espírito Santo. Olha, por exemplo, eu tô com esse copinho aqui descartável aqui. Se eu encher ele até aqui, ele tá cheio? Não tá. Se eu encher ele até aqui, ele tá cheio? Não tá. Se eu encher ele aqui até aqui, ele não tá. Ele tá cheio? Ele não tá. Tem que transbordar. Tem que transbordar. Então, quando você vai buscar o Espírito Santo de Deus, tem que buscar até transbordar. Você tem que buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma, para que você venha receber ele, ser cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10 e 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, tá vendo? O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, você vê aqui em Atos 10 e 38 que o próprio Deus, o Pai, ungiu a Jesus, o seu Filho, com o Espírito Santo, para que ele viesse o quê? A fazer a obra missionária que estava encarregado. Então, para você realizar obras, vencer na vida, vencer os obstáculos, vencer o diabo, você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se preocupe com línguas. Existem pessoas que são batizadas, cheias do Espírito Santo, que não falam em línguas. E o pastor Rodrigo sabe disso. Existem pessoas que são cheias, batizadas e não falam em línguas. Você entendeu? Você precisa colocar isso na sua mente, que você precisa do Espírito Santo, assim como Jesus recebeu o Espírito Santo, você também precisa do Espírito Santo para vencer. Vencer o diabo, vencer as lutas, as provas, e o Espírito Santo, acima de tudo, é o selo que nos garante a nossa salvação. Só vai ser salvo o cristão que tem o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você. Deixa o pastor orar por você. Pai, abençoe essa pessoa que ouviu essa mensagem, recebeu essa mensagem, confirma grande bênção e grande vitória. Ajuda ele e ela a receber, meu Pai, a se entregar ao Teu Espírito Santo cada dia mais, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um beijo do pastor Rodrigo para todos vocês. Deus abençoe.